Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Geilson Francis, e nós estamos aqui preparados para a nossa próxima aula de escola bíblica dominical. Se você não me conhece, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde e congrego juntamente com meu pastor José Saboia de Oliveira, onde também nessa congregação desempenho o papel de professor da escola bíblica dominical dos adultos. E também sou líder de um grupo de casados para sempre, tá? Então, depois de me apresentar, vamos iniciar o nosso vídeo a partir desse momento. Nós vamos estudar a lição de número 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Então, nós vamos falar sobre esperança, né? Existe coisa melhor de se falar que não seja a esperança? Então, é o que nós vamos falar a partir desse momento. Estamos estudando no segundo trimestre de 2024, EBD Adultos, revista da nossa querida Casa Publicadores da Assembleia de Deus, CPAD, tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje. E o nosso textuário diz o seguinte, está em Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática diz o seguinte: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Então a esperança é quem nos dá a certeza da salvação. A esperança é que nos dá a fé suficiente para podermos arriscar até mesmo com a nossa própria vida e permanecer firmes. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os discípulos e com todos os primeiros discípulos ali na igreja primitiva. Eram pessoas valentes, pessoas que entregavam sua vida para a obra, que morriam pela obra, mas morriam por quê? Porque tinham uma esperança dentro do seu coração, uma firme esperança, e por isso eles não tinham a sua vida, a sua própria vida como preciosa, tá? Então é isso. Nós vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, está em Romanos capítulo 8, verso 18 até o verso de número 25, que diz assim o texto bíblico: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha que maravilha, né? Então a própria criação, geme. E não somente a criação, mas nós também gememos esperando, a esperança. Porque aquilo que não se espera, aquilo que não se vê, não se espera, né? Ou melhor dizendo, aquilo que se vê, não se espera. Mas aquilo que não se vê, isso se espera. É o que o texto bíblico explica, ensina, né? Então a nossa esperança é exatamente na redenção dos nossos corpos. Essas são as promessas de Deus para as nossas vidas. Versículo 24 diz: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como espera? Como esperará? Esperança é aquilo que nós esperamos, aquilo que nós temos confiança de que um dia vai chegar, vai se tornar verdade. Versículo 25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então, vamos lá, vamos para a nossa introdução. A nossa introdução diz o seguinte: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Neste sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do nosso Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 21. Então, nós temos um fundamento, certo?
O nosso fundamento é o quê? A ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, 1 Pedro capítulo 1, verso 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, a ressurreição, é por isso que o apóstolo Paulo também, quando vai falar sobre a doutrina da ressurreição, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer que se nós não cremos, se não há ressurreição, então vã é a nossa fé e estamos acreditando à toa. Por quê? Porque a ressurreição é o fundamento, né, da fé cristã, é o fundamento dessa esperança. Se Jesus não ressuscitou, então vã é a nossa esperança. Né? Porque a nossa esperança é Jesus e a sua ressurreição é que garante essa esperança que nós temos nele, né? Então, no versículo 21 diz o seguinte: por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, é uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar por causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante para a nossa jornada para o céu. Primeiro ponto agora, tá? Vamos lá, de forma bem definitiva, começar realmente agora. Vamos falar do nosso primeiro tópico, para onde aponta a esperança do cristão. Primeiro ponto, a esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê. O que nós lemos agora em Romanos, capítulo 8, né? Então, a esperança, ela se baseia naquilo que não se vê. Então, nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom, né? A esperança, ela pode antecipar aquilo que é bom. Então, nós temos aí a esperança, ela só se fundamenta naquilo que nós não vemos. Romanos 8, 24, 25 diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E Tito capítulo 1, verso 2 diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, qual é a esperança? Para você ver, né? A esperança ela tem um fundamento na ressurreição, e essa esperança ela tem uma promessa, ela tem um pano de fundo, né? Nós vimos que a esperança da redenção de nossos corpos é uma delas, né? Então nós temos essa esperança de que nossos corpos sejam redimidos juntamente com a criação. Foi o texto que nós acabamos de ler na leitura bíblica em classe. Mas nós também temos, né, dentro dessa perspectiva da redenção de nossos corpos, também temos a esperança da vida eterna. Então, se o meu corpo vai ser transformado e vai haver a redenção no meu corpo, com certeza também irei ter vida eterna. Então, essa é uma promessa maravilhosa que foi prometida por Deus antes dos tempos dos séculos. Então, muito bem, Geilson, muito bem. E não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que esperança é o quê? Vamos lá, essa aqui é a definição que nós temos de esperança, né, para todos vocês. Então, o que é a esperança? Podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Nós temos uma expectativa de salvação, nós temos uma expectativa, como a gente já vem falando e lendo nos versículos, da redenção dos nossos corpos, que dizem Romanos, na leitura bíblica em classe, e por fim, nós vimos agora que também temos a esperança na vida eterna, que é uma promessa dada, ofertada por Deus a todos nós. Muito bem, muito bem. Deixa eu voltar aqui para o texto, né, para o comentário da nossa lição. Vamos aqui, Colossenses capítulo 1, verso 27, diz assim, ó, as quais Deus quis fazer conhecer
quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o que é que nós queremos dizer com isso? É o que está escrito aqui no texto, né? Então, nesse caso, nós antecipamos o que é bom. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória. Então, Cristo, ele é o fundamento. A gente falou de ressurreição, nós falamos de vida eterna. Quem foi que ressuscitou? Cristo. Então, Cristo, ele é o fundamento. Ele é o fundamento dessa esperança. Então, hoje nós temos uma esperança, e essa esperança chama-se Cristo. Ele é a nossa grande expectativa de cumprimento de todas as promessas que nós temos, nele. Uma delas é a redenção dos nossos corpos e também a outra, a vida eterna, né? Então, nós vamos para o tópico de número 2, que diz o seguinte: a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas, percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Então, a primeira coisa que nós temos, esperança na ressurreição dos mortos, né? Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e 14, diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então essa é a esperança da ressurreição. Mas nós temos outras esperanças também, né? Nós temos a esperança no cumprimento da promessa. Muito bem. Esperança no cumprimento da promessa está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versos 6 e 7, que diz o seguinte: e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Então ele é acusado pela esperança na promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Quem é essa promessa? Já vimos. É Cristo, é o fundamento da nossa promessa, né? E interessante, mesmo os judeus conhecendo a Torá, conhecendo o Velho Testamento, estavam cegos para essa esperança, né? Estavam completamente cegos e muitos deles até hoje estão completamente cegos para essa esperança. Nós temos também a esperança da justiça. Eu coloquei aqui alguns versículos a mais para que a gente possa fazer uma meditação do texto, né? Gálatas capítulo 5, mas eu botei os versículos 1, 2, 3, 4, para que a gente faça uma meditação melhor do texto. Então diz assim, ó: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, então aqui a história é sobre circuncisão e sobre a liberdade em Cristo, liberdade cristã, né? E Paulo diz, vocês não estão debaixo do jugo da servidão. Aí versículo 3 diz o seguinte, versículo 2, né? Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, se você está circuncidando, Paulo está dizendo assim, né? Se você está circuncidando, você é obrigado a guardar toda a lei. Tá bom? Você perdeu totalmente a liberdade que Cristo dá. Versículo 4 diz, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Olha como é sério, né? O alerta que o apóstolo Paulo está dando aos irmãos lá de Gálatas. Versículo 5 é o versículo que está na lição. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Quem é a esperança da justiça? Pergunta que se faz, né? Quem é a esperança da justiça? A esperança da justiça é Jesus e não guardar, porque estavam querendo voltar a praticar as obras da lei. E Paulo está explicando, se vocês quiserem voltar a praticar as obras da lei, vocês estarão dizendo para si mesmos que a justiça de vocês ela vai se estabelecer por meio da lei.
Só que no Novo Testamento não funciona dessa forma, né? O estabelecimento da justiça se estabelece, ela é posta sobre o fundamento chamado Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança da justiça. Mas nós temos não apenas a esperança da justiça, né, nos livros do apóstolo Paulo, mas nós temos também a esperança do Evangelho. Colossenses capítulo 1, verso de número 5. Eu coloquei o versículo de número 5 e 6. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então, qual é a esperança do Evangelho? É Jesus, né? Sempre a resposta vai ser Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da nossa esperança e a expectação que nós temos de termos o nosso corpo redimido, a redenção e a própria ressurreição também que vai acontecer conosco daqueles que vão morrer, e o arrebatamento e a transformação dos corpos que acontecerão também dos vivos que estiverem naquele dia, né? Então tudo isso ali vai ser a redenção, né? O cumprimento dessa esperança. Se eu falar de esperança, é falar de promessas. São promessas que o Novo Testamento e o Evangelho de Jesus Cristo estabelece para nós, né? Muito bem, Geilson. Esperança da justiça, esperança do Evangelho. O que mais? Esperança do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 5:8, né? Diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Então, nós temos também a esperança, né? Ser sóbrio, né? Não se embriagar, não estar com a sua consciência ludibriada, né? Mas com a sua consciência firme, esperando na expectação do arrebatamento da igreja, que é uma das mais importantes esperanças que nós temos para a igreja, né? Para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como também foi falado aqui, né? A esperança da vida eterna, que já citei aqui o versículo bíblico, e finalmente a esperança do aparecimento da glória de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está em Tito 2:13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Voltando agora aqui para a gente concluir, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude ali mencionada, né? O texto de 1 Coríntios 13:13 diz: assim permanecem até agora, né? Essas três: a fé, a esperança e o amor. E o maior delas, porém, é o amor. Paulo falando sobre amor, e a esperança aparece como a segunda virtude mencionada, uma das mais importantes, né, virtudes do nosso cristianismo, né, do cristão, né, vamos dizer assim. Muito bem, Gilson, vamos para frente, bora para o tópico de número 3. Deus, o autor da nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural, né, espiritual. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta em Romanos 15:13, né? Então, Deus, ele é o autor da nossa esperança. Romanos 15:13 diz assim: que o nosso Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Hebreus capítulo 10, do versículo 32 ao versículo de número 36. Então diz o seguinte, 32 ao 36. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportades grandes combates de aflições,
Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, gente, quando ele diz assim, ó, logo por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada para o céu. Isso é a base, né, para que a gente possa suportar as tribulações. Essa é a base, foi a base, a esperança, né, a doutrina da esperança foi a base para que os primeiros cristãos morressem e morressem felizes. A morte era coisa boa. A morte, ao longo da história do cristianismo, se tornou algo ruim para muitos, né? Mas para os cristãos da igreja primitiva, os primeiros cristãos, a morte era a coisa mais excelente do mundo, porque era algo que juntava eu à promessa, eu à esperança. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, o morrer, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Por quê? Porque eu estarei me juntando à esperança que eu tenho em vida. Estarei junto para sempre com a esperança que eu tenho. Estarei junto com Cristo. Estarei junto com Ele para sempre. Então, isso fazia com que eles suportassem. Eram pessoas que tinham essa capacidade, de, como o apóstolo Paulo diz, eu sei viver em qualquer situação, seja tendo tudo, ou seja tendo nada. Eu estou treinado pela vida a viver na abundância e a viver na escassez. Mas o que é que a gente percebe hoje? Que os cristãos de hoje não conseguem mais viver na bonança, não conseguem, melhor dizendo, não conseguem mais viver na escassez, né? Se você está na bonança e você desce para a escassez, meu amigo, é a morte para qualquer cristão hoje. Então, nós não temos não somos treinados porque nossa esperança não é a mesma esperança da esperança que era produzida na igreja primitiva, gente. Né? Nós precisamos melhorar o nosso cristianismo, né? Precisamos melhorar para que nós possamos se tornar pelo menos um pouquinho parecido com a igreja primitiva. Vamos continuar. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós a confiança na vida eterna com Deus. Tá vendo? Nunca puderam tirar, né? Mas ao longo do tempo, e hoje, né, nesse momento que nós estamos vivendo, na cultura que nós estamos vivendo, tirou. A cultura conseguiu tirar essa confiança na vida eterna em Deus, né? A gente vive para o aqui e agora, e criamos inclusive uma teologia para poder sustentar essas crenças, que é a teologia da prosperidade, né? Essa teologia da prosperidade tem acabado com essa expectação do cristão e fazendo com que o cristão viva o aqui e agora e venha satisfazer seus prazeres aqui e agora, né? Infelizmente. Nós temos um texto aqui de Atos 20, 24. Por causa da esperança, não consideramos a nossa vida eterna nessa terra, né? A vida eterna nessa terra. Então, nós não consideramos a nossa vida eterna nessa terra, a nossa vida nessa terra. Por quê? Porque nós não temos a nossa vida por preciosa, né? Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então, ele está dizendo, a minha vida não tem valor algum, se tão somente puder terminar a minha carreira. Estamos aqui para terminar nossa carreira, gente. Nós estamos aqui para terminar o nosso ministério, completar nosso ministério, que é o quê? Testemunhar do evangelho da graça de Deus.
Nosso mistério é testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Vamos para o nosso ponto de número 2, a perspectiva escatológica da esperança cristã. A perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, né, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Aí vem o texto da leitura bíblica em classe, né, que até a criação geme. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Então, por isso que ele prometeu logo Cristo ali no capítulo 3, verso 15, né? Nós já temos ali o que nós chamamos na teologia de proto-evangelho, né? Deus, ele disse, da semente da mulher virá um que pisará, né? Que esmagará a cabeça da serpente, e a serpente morderá, né? A semente da serpente morderá o calcanhar. Então ali já está pronunciado a manifestação de Jesus Cristo para a salvação de toda a humanidade, né? Por isso que Deus, ele já trabalha para que tudo volte à perfeição. Porque através de Cristo, da sua ressurreição, é que tanto a natureza como nós, que temos a expectação da redenção dos nossos corpos, tudo se transformará e voltará a ser harmônico e perfeito. Então isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz à abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Essa promessa se originou no Éden com o descendente da mulher e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das sagradas escrituras. Muito bem, Geils. Então vamos bola para frente, né? A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Isso aqui, irmão, era algo que era muito presente na vida dos primeiros cristãos, né? A esperança deles estava no porvir. E Jesus, ele trabalha isso, né? No próprio discípulo. Quando ele diz assim, ó, não junteis tesouro na terra, onde a traça corrói, o ladrão mina e rouba, mas juntais tesouros no céu, né? Jesus projeta a vida eterna, a esperança para o futuro, no porvir. A esperança que Jesus Cristo ele manifesta e ensina aos discípulos terem é no porvir, é no futuro, né? O consolo do cristão está naquilo que Jesus ele falou para os discípulos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eis que voltarei novamente para que onde eu estiver, vocês estejam também. Tá entendendo? Então é isso. Por isso que eles morriam facilmente, por isso que eles eram pessoas totalmente despreendidas, né? Totalmente diferente do cristianismo que é praticado hoje. Então a doutrina das últimas coisas, denominada escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem comparar com a glória que há de ser revelada. Assim, a Bíblia é o livro de profecia que produz a alegria e o consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age a favor de seu povo. Muito bem, então Romanos, né, o que foi escrito no passado nos mantém com esperança no futuro. Olha que maravilha, né, cara? Aquilo que foi escrito no passado, o Evangelho, nos mantém com esperança no futuro. Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Muito bom, Geils, muito bom. Muito bom. Vamos passar para o tópico de número 3, né? O ponto de número 3.
Por que uma doutrina da esperança? Por quê? Aí eu vou usar aquele slide lá para poder responder, né? Por que a doutrina da esperança? Aí eu venho aqui para esse slide para responder. Por que nós temos que ter a doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião de sua volta. Está aqui a razão de nós crermos na doutrina da esperança, né? Então vamos lá, vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 13, 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não os entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com o arcanjo, né, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, porque a gente não vai preceder a eles. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Tá vendo? Desculpe. Você está vendo que essa é uma das maravilhosas esperanças que nós temos, né? A esperança da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Por isso que é importante nós termos uma doutrina da esperança. Então, trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Muito bom, Geilson. Agora nós vamos para o nosso último tópico, tá? Nossa esperança como âncora, né, da alma. Nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter o navio parado. Isso é uma âncora, né? Então, o escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma segura e firme. Olha, eu achei isso lindo, né? Descreve a esperança cristã como a âncora, aquela que vai. A âncora dá o quê? Estabilidade e dá firmeza, faz com que o navio ele fique parado ali, né? Então, é isso que faz com que um cristão tenha firmeza na fé cristã. É exatamente o que? A esperança. Nós temos aqui Hebreus, né, capítulo 6, verso 18 e 19, diz assim. Só um minuto. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. A qual temos como âncora. O que? A esperança proposta, né? Nós pomos o nosso refúgio em reter essa esperança como uma âncora, uma firmeza para a nossa alma, uma firmeza para a nossa vida, né? E é por isso que a gente supera tudo, suporta tudo. Cristão, ele suporta tudo por causa da esperança. Então ela representa tudo que sustenta e estabiliza a alma do crente em termos de incertezas. Tem muita coisa que passamos na vida que muitas vezes a gente não entende. Mas as incertezas, a gente consegue superá-las por causa dessa âncora, chamada esperança, né? A âncora da alma é o que sustenta e estabiliza a alma do crente. Muito bem, vamos para frente. Por que a esperança do crente é a melhor? Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança do ímpio. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Dessa forma, trata-se de uma esperança. Por consequência,
há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, na religião que expressam sua esperança em uma história cíclica, como o hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com um ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar sua experiência na astronomia, na quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam sua esperança em ações revolucionárias, que não passam de ilusões. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito, né? Muito bem. Vamos para o último ponto. Mantendo a esperança, a firme esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter a sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza, para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva. Muito bem, gente. Então, a nossa esperança sem Cristo não é esperança para o ser humano, né? Essa é a nossa esperança. É manter essa esperança, né? Efésios 2, ele nos ensina exatamente isso. E nós temos que manter a nossa esperança em Cristo. Efésios 2,12 diz, que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, gente, não dá para ter essa esperança, né, para manter essa esperança sem Jesus. Nós temos que estar aos pés de Jesus Cristo. Nós temos que andar com Jesus Cristo. Nós temos que manter a nossa fé em Jesus Cristo. Para nós concluirmos, lutas, dissabores, provações, mortes, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso, firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus. Tá vendo? É Jesus, meu irmão. É Jesus. Nós temos que buscar essa âncora para a nossa alma em Jesus. Assim seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firmes a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Muito bem, gente. Então, fica aqui essa mensagem ela é forte, essa doutrina da esperança é a doutrina que nos dá alicerce, é a doutrina que faz a gente permanecer, sabe? Você pode estar enfrentando a luta que você estiver enfrentando, mas se você estiver em Cristo, você vai passar, você vai enfrentar e vai passar por isso. Sabe por quê? Porque a tua esperança não está nessa terra. Sua esperança não está em gozar do melhor dessa terra. Embora muitas teologias, como eu falei no decorrer da aula, teologia da prosperidade, por exemplo, eles querem te ludibriar, né? Pessoas que pregam, olha, você pode botar Deus na parede para que Deus possa te dar aquilo que você quer aqui nessa terra e tal. Mas o que Deus pode me dar aqui nessa terra é incomparavelmente menor do que aquilo que Deus já me deu. A vida eterna. A ressurreição do corpo e a nova Jerusalém que desce do céu. Por isso que a nossa esperança é escatológica, é futura, não é aqui e agora, não é aqui e agora, gente. Então permaneça firme, ancore sua alma nessa esperança, porque Deus, ele está te dando abrindo essa visão da doutrina da esperança no seu coração a partir desse momento. Então, coloque toda a sua confiança no Senhor, porque o que o Senhor tem preparado para você ainda está por vir de verdade. Não, mas não é aqui nessa terra não, tá? É para o futuro, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e até a próxima aula, a nossa última aula, lição de número 13, se Deus quiser.